Pessoal, a paz do Senhor Jesus, quero nesse momento conversar convosco a respeito de um assunto muito interessante. A Bíblia diz que haverá o surgimento de falsos profetas. Bom, e quem falou isso foi Jesus. Jesus, falando a respeito do fim dos tempos, ele disse que haveria surgimento de falsos profetas. Bom, é preciso que entendamos que sempre houve falsos profetas. É só verificarmos, por exemplo, que o profeta Jeremias, ele debateu duramente contra um falso profeta. Na sua época, tanto em Jerusalém quanto em Babilônia, haviam falsos profetas. Deus enviou para ali, ou Deus levantou em Babilônia, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Profetas estes que profetizavam da parte de Deus, mas de certa forma combatiam contra os falsos profetas que diziam que Deus iria levar o povo de volta de Babilônia para a terra prometida antes do tempo estabelecido pelo profeta Jeremias, que era um profeta do Senhor. Quando alguém diz que surgirão falsos profetas e farão muitos sinais ou grandes sinais que, se possível for, enganariam até os escolhidos, é preciso que, olhando este versículo de Mateus 24, verifique-se todo o contexto para ver o tempo que Jesus estava falando, com quem estava falando, porque ali nós temos uma palavra profética e escatológica. Olhando isso, nós vamos entender o contexto pelo qual Jesus estava falando. Não quer dizer que alguém, por exemplo, ore por alguém e o milagre aconteça e esta pessoa seja um falso profeta, porque Jesus disse que haveriam falsos profetas que fariam milagres, que fariam sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Note que um falso profeta é detectado, é reconhecido por suas profecias não ter cumprimento, não ser da parte de Deus, portanto, ela não terá o seu cumprimento. Os sinais sempre existiram, é só nós verificarmos na Bíblia, por exemplo, Êxodo. Deus ordenou que Moisés fosse ao Egito e, chegando no Egito, Deus usou Moisés grandemente com sinais, prodígios e maravilhas, trazendo julgamento sobre o povo egípcio, os deuses egípcios e o rei Faraó, rei do Egito. Então Deus sempre fez maravilhas, Deus sempre curou, restaurou, Deus sempre fez maravilhas. Não quer dizer que alguém que ora e acontece alguma coisa seja um falso profeta, em hipótese alguma. É preciso que se veja o que Jesus falou e o contexto da época e a época para a qual ele está apontando. Ele está apontando para o fim dos tempos. E é claro que, por exemplo, desde que Jesus realizou o seu ministério, muitos profetas se levantaram dizendo até: eu sou Cristo. No Brasil tem até um tal de Henri Cristo dizendo: eu sou Cristo. E olhe, há muitos seguidores, há muitas pessoas seguindo este cidadão, porém ele não encontra amparo dentro das Escrituras, porque Jesus Cristo não é um ser da reencarnação. Não, em hipótese alguma. Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Não tem nada a ver com esses fanfarrões que estão por aí. Ao contrário do que eles pregam, a Bíblia diz em Marcos 16, os apóstolos iam pregando e Jesus ia confirmando o que eles pregavam com sinais e maravilha. Então Jesus confirmando aquilo que era pregado. Segundo os dons, por exemplo, os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, para a edificação da igreja. Há dom de cura, dom de milagres, dom de maravilhas, há vários dons, dons de profecias ali em 1 Coríntios capítulo 12. Então não é porque Jesus falou em Mateus capítulo 24 que surgiriam os falsos profetas, que quem realiza
um milagre em nome do Senhor, esta pessoa possa ser reconhecida como este ou aquele falso profeta. Ah, sim, muitos falsos profetas no mundo, mas sempre existiu. Claro que quando se aproxima a volta de Cristo, a tendência é se multiplicar, como mesmo em Mateus 24, a iniquidade e muitas coisas ruins acontecendo sobre a terra. Então, porque alguém realiza em nome de Jesus milagres e maravilhas, não quer dizer que esta pessoa seja falso profeta. Pois o próprio Jesus diz lá em Marcos 16, ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Foi Jesus quem disse. É só vermos o contexto, porque texto sem contexto vira pretexto. E quando a gente não sabe das Escrituras, a gente examina e fica melhor. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Vamos ler a palavra de Deus. Assim, a gente irá falar de acordo com o que a Bíblia diz. Deus te abençoe.